Oi, pessoal! Vamos continuar o estudo sobre a resolução de sistemas lineares, apresentando aqui exercícios sobre a forma linha-degrau ou forma escada de uma matriz e algumas aplicações da solução desses sistemas. Vamos iniciar identificando quando uma matriz está na forma linha-degrau, ou seja, se satisfaz as 4 condições necessárias. Se não estiver na forma linha-degrau, vamos realizar operações elementares para deixá-la nessa forma. Na matriz do item A, o primeiro elemento não nulo na primeira linha é 1. Na segunda linha é 1. Então, satisfaz a primeira condição. Abaixo de cada um desses elementos, que chamamos de pivô, todos os outros elementos são 0. Então, satisfaz a segunda condição. A segunda linha inicia com 1, 0. A terceira tem 4. Assim, o número de zeros aumentou e a terceira condição é satisfeita. Existe uma linha nula que se encontra abaixo de todas as outras. Então, a quarta condição também é satisfeita e concluímos que a matriz está na forma linha-degrau. Na matriz do item D, o primeiro elemento não nulo na primeira linha é 1 e na segunda linha também é 1. Abaixo dos pivôs, os elementos são zeros. A linha nula aparece abaixo de todas as outras, então a matriz está na forma linha-degrau. Na matriz do item B, o primeiro elemento não nulo na primeira linha é 2. Então, não satisfaz a condição A. A quantidade de zeros não está aumentando a cada linha, pois na primeira linha tem 1 e na segunda não começa com zeros. Então, a condição C também não é satisfeita. Para obter a forma linha-degrau, vamos realizar as seguintes operações. Permutar a linha 1 com a linha 2, assim o primeiro elemento não nulo da linha fica sendo 1, e abaixo dele só zeros. Agora, para que o primeiro elemento não nulo da segunda linha seja 1, vamos dividir toda a linha por 2. Assim, a matriz ficou na forma linha-degrau. A matriz do item C não está na forma linha-degrau, pois não é satisfeita a condição D. A linha nula que está na segunda linha deveria ficar na terceira, abaixo de todas as outras. Assim, para obtermos uma matriz na forma linha-degrau, podemos realizar as seguintes operações. Permutar a linha 2 com a linha 3. Mas só isso não basta. O primeiro elemento não nulo da segunda linha deve ser 1 e não menos 1. Então, aplicamos menos L2 para trocar o sinal e assim obter uma matriz na forma linha-degrau. Estando a matriz na forma linha-degrau, podemos identificar se o sistema é consistente determinado, consistente indeterminado ou inconsistente. Na primeira matriz, cada coluna tem seu elemento pivô, então o sistema é consistente determinado. Ao resolvermos as equações resultantes, obteremos uma única solução. Na segunda matriz, na última linha, os coeficientes foram zerados, mas o termo independente é diferente de zero. Então, o sistema é inconsistente, pois esta última linha gera uma equação impossível de resolver. Na terceira matriz, a terceira coluna não possui pivô. Isto significa que há mais variáveis do que número de pivôs. O sistema tem 3 variáveis e apenas 2 pivôs. Teremos uma variável livre. Então, o sistema é consistente e indeterminado. Terá infinitas soluções geradas por essa variável livre. Vamos aplicar agora o que estudamos sobre sistemas lineares para resolver essa situação-problema, em que desejamos determinar qual a quantidade de alimentos que incluiremos numa dieta para que ela tenha determinada quantidade de cada vitamina especificada. O problema nos diz que foram estudados 3 tipos de alimentos.
Fixada a mesma quantidade de 1 grama, determinou-se que o alimento 1 tem 1 unidade de vitamina A, 3 unidades de vitamina B e 4 unidades de vitamina C. O alimento 2 tem 2, 3 e 5 unidades, respectivamente, das vitaminas A, B e C. O alimento 3 tem 3 unidades de vitamina A, 3 unidades de vitamina C e não contém vitamina B. Se são necessárias 11 unidades de vitamina A, 9 de vitamina B e 20 de vitamina C, encontre todas as possíveis quantidades dos alimentos 1, 2 e 3 que forneçam a quantidade de vitaminas desejadas. Para melhor visualização dos dados e organização do sistema, podemos começar dispondo os dados informados em uma tabela. Colocaremos na primeira linha as unidades de vitamina A, na segunda linha de vitamina B e na terceira linha de vitamina C. Nas colunas, indicaremos os alimentos ao qual cada quantidade se refere. Como o alimento 1 tem 1 unidade de vitamina A, 3 de vitamina B e 4 de vitamina C, esses 3 números formarão a primeira coluna. A segunda coluna significa que o alimento 2 tem 2 unidades de vitamina A, 3 unidades de vitamina B e 5 de vitamina C. Na terceira coluna, colocamos as informações do alimento 3, que são as seguintes. Tem 3 unidades de vitamina A, nenhuma vitamina B, 3 unidades de vitamina C. Na última coluna, vamos colocar o total de cada vitamina que desejamos usar nessa dieta. 11 de vitamina A, 9 de vitamina B e 20 de vitamina C. Esses números da tabela representam, então, os coeficientes e os termos independentes do sistema, ou seja, são a matriz ampliada. Considerando x a quantidade do alimento 1 a ser usado na dieta, y a quantidade do alimento 2 e z a quantidade do alimento 3, escrevemos então o sistema formado a partir de cada linha dessa tabela. Da primeira linha, obtemos a equação 1 vezes o x, mais 2 vezes o y, mais 3 vezes o z, que é 11. Ou seja, x mais 2y mais 3z igual a 11. Da segunda linha, obtemos 3 vezes o x, mais 3 vezes o y, mais 0 vezes o z igual a 9. Ou seja, 3x mais 3y igual a 9. Da terceira equação, obtemos 4 vezes o x, mais 5 vezes o y, mais 3 vezes o z, igual a 20. Ou seja, 4x mais 5y mais 3z mais 20, igual a 20. É um sistema de ordem 3 por 3. Para determinarmos as quantidades x, y, z, que são soluções do sistema, vamos escrever a matriz ampliada e obter sua forma linha de grau. As duas primeiras operações que iremos realizar serão para zerar esses 2 elementos da primeira coluna. Na segunda linha, para anular esse 3, vamos tomar essa linha e somar com a linha 1 multiplicada pelo oposto dele. Ou seja, vamos calcular L3 menos 3 vezes L1. Para anular o 4, que está na terceira linha, multiplicamos a linha 1 pelo oposto de 4, que é menos 4, e somamos com a linha 3. Ficamos, então, com a operação L3 menos 4 vezes a L1. Aqui, você pode pausar o vídeo, realizar as operações e conferir com os resultados aqui apresentados. A próxima operação será para anular o elemento da terceira linha e segunda coluna. Como a linha 2 e a linha 3 são iguais, se subtrairmos uma da outra, os elementos se anularão. Fazemos, então, L3 menos L2 e a terceira linha se anula. Para ficar na forma escada, basta dividir toda a linha 2 por menos 3, obtendo 1 como o primeiro elemento não nulo da segunda linha. Essa matriz tem apenas 2 pivôs, a terceira coluna não tem pivô.
Então, é um sistema consistente e indeterminável, determinado com uma variável livre. Da segunda linha, obtemos y mais 3z igual a 8, que resulta em y igual a 8 menos 3z. Dizemos que y é uma variável dependente do z, pois depende do valor que atribuirmos para z, calcularemos um valor para y. Da primeira equação, obtemos x mais 2y mais 3z igual a 11. Assim, x é igual a menos 2y mais 3z mais 11. Aqui, onde aparece o y, substituímos pela expressão obtida anteriormente, y igual a 8 menos 3z. Realizando as multiplicações e as somas, obtemos que x igual a 3z menos 5. Assim, a solução do sistema é formada por triplas ordenadas na forma xyz, onde x é igual a 3z menos 5, y igual a 8 menos 3z e z é a variável livre. Nessa outra aplicação, vamos trabalhar com temperaturas em uma placa. Nessa placa, as temperaturas T1, T2 e T3 são a média das 4 temperaturas mais próximas, ou seja, a média das temperaturas que estão abaixo, acima, à direita e à esquerda. Determine as temperaturas T1, T2 e T3 representadas na figura. Lembre-se, para obter a média dessas temperaturas, devemos somá-las e dividir o total por 4. Para cada uma das temperaturas a determinar, escrevemos então a média das 4 temperaturas mais próximas, obtendo. As temperaturas mais próximas de T1 são 10 T3, 10 T2. Então, somamos e dividimos por 4 para calcular a média. T2 é a média das temperaturas 20, 0, T1 e 30. Somamos esses valores e dividimos por 4. E T3 é a média das temperaturas T1, 10, 10 e 0. É um sistema com 3 equações e 3 variáveis, T1, T2 e T3. Para escrevermos a matriz ampliada, vamos reescrever essas 3 equações, deixando as variáveis no lado esquerdo da equação e o termo independente no lado direito. Em cada uma das equações, multiplicamos por 4 e organizamos os termos. Obtemos, então, o sistema com as equações 4t1 menos t2 menos t3 igual a 20, menos t1 mais 4t2 menos igual a 50 e menos t1 mais 4t3 igual a 30. Para determinarmos o valor das temperaturas, vamos obter a forma linha degrau da matriz ampliada do sistema, aplicando as operações elementares. As 2 primeiras operações são para obter o primeiro pivô na primeira linha. Trocamos a linha 1 com a linha 2 e depois trocamos o sinal de todos os membros da linha 1. As 2 próximas operações são para anular os elementos da primeira coluna abaixo do pivô. Na linha 2, como queremos anular o 4, multiplicamos a linha 1 por menos 4. Na linha 3, como queremos anular o menos 1, multiplicamos a linha por 1. Para obter 1 como elemento pivô na segunda linha e segunda coluna, permutamos a linha 2 com a linha 3. Depois, dividimos toda a linha 2 por 4. E agora, anulamos o segundo elemento da terceira linha. Obtida a matriz na forma linha degrau, reescrevemos o sistema obtido numa forma mais simples. Observamos que todas as colunas possuem pivô, então o sistema é consistente e determinado. Tem solução única que determinamos resolvendo as equações obtidas. Da terceira, temos que 14t3 é igual a 145. Dividindo 145 por 14, obtemos que a temperatura T3 é aproximadamente 10,35 graus Celsius.
Substituindo T3 na segunda equação, obtemos que a temperatura T2 é aproximadamente 15,35 graus Celsius. E substituindo T2 e T3 na primeira equação, obtemos T1 aproximadamente 11,4 graus Celsius. Nesse último exemplo, consideremos um sistema com 3 equações e 2 variáveis. Temos, então, 3 equações de retas no plano cartesiano. Vamos determinar a forma linha degrau da matriz do sistema e mostrar que ele é inconsistente. Como cada linha do sistema é uma equação linear de 2 variáveis, representa uma reta no plano cartesiano, vamos representar no mesmo plano cartesiano as 3 retas e explicar geometricamente por que o sistema é inconsistente. Da primeira equação, obtemos os elementos da primeira linha da matriz, 1, 1 e 1. Na segunda linha, temos 1, menos 1 e 3. Na terceira linha, primeiro, escrever o coeficiente de x, que é menos 1, de y é 2 e o termo independente, menos 2. Na primeira linha, o pivô já é 1. Para zerar os elementos da primeira coluna abaixo dele, realizamos as operações L2 menos L1 e L3 mais L1. Depois, dividimos a linha 2 por menos 2 para tornar o pivô da segunda coluna igual a 1. Para anular o elemento da terceira linha abaixo do pivô, fazemos L3 menos 3 vezes L2. Obtida a matriz na forma linha degrau, observamos que a última linha gera uma equação impossível de resolver, pois os coeficientes zeraram e o termo independente não. Concluímos então que o sistema é inconsistente. Representando as 3 retas no plano cartesiano, observamos que elas não têm um ponto de intersecção comum entre si, ou seja, não existe um ponto que pertença às 3 retas ao mesmo tempo, significando que o sistema não tem solução, ou seja, é inconsistente. Para você representar as retas, marque 2 pontos de cada uma e une esses pontos. Por exemplo, da primeira equação, x mais y igual a 1, escrevemos y igual a 1 menos x. 1 é o coeficiente linear, então já o marcamos no eixo y. Tomando x igual a 1, calculamos y igual a 1 menos 1 igual a 0 e marcamos então 1, 0. Com esses 2 pontos, já temos o gráfico da primeira reta. De forma semelhante, construa os outros 2. Concluímos assim a abordagem da resolução de sistemas lineares. Continue estudando e revisando esses conceitos e bom estudo!